Olá, meus valentes concurseiros, professora Thalita Xavier com vocês. Gente, animadíssima para a nossa aula de redação. Hoje nós vamos falar sobre o concurso Degase, Rio de Janeiro. Já tem um vídeo aqui no canal, inclusive, em que eu dou uma dica de como escolher o melhor tema de redação. Tá? Então já deixo para vocês aí que aqui no canal tem esse vídeo, que é um vídeo muito bacana. É um quadro, um gráfico, quadro em que você seleciona algumas ideias para poder escolher o melhor tema de redação, que é uma característica do Degase, né? Inclusive é uma peculiaridade desse concurso, tá bom? E hoje nós vamos falar sobre o concurso Degase Rio de Janeiro, especialmente redação. A gente tem muita coisa. Eu até recomendo vocês assistirem a essa aula com papel e caneta, para anotar todas as dicas que eu vou passar para vocês aqui. Tá bom? Então, bora lá. Degase, Rio de Janeiro, é o nosso vale tudo. Então, eu vou entregar para vocês, fazer jus ao nome, entregar tudo que eu tenho aqui sobre redação para esse concurso, tá? Então, vamos lá. Degase, Rio de Janeiro. Nessa aula, você vai ver aspectos gerais do concurso Degase Rio de Janeiro, características gerais da redação, grade de correção do concurso, estrutura geral, nota máxima, perfil da prova de redação e DECAM, um exemplo que você vai ver, como escolher o melhor tema, modelo de redação nota máxima, repertórios para qualquer tema e as melhores técnicas de redação. Então, vocês estão vendo aqui que é muita coisa que nós vamos ver hoje e, se Deus quiser, aprender bastante aí para esse concurso, tá ok? Então, vamos lá. Nós temos aí algumas informações sobre o concurso Degase. A banca é IDECAM, e aí você tem as vagas disponíveis, a remuneração e escolaridade. Esse concurso é interessante porque ele tem, né, oportunidade para geral aí. Você tem médio, técnico e superior. A data da prova, 11 e 12 de outubro. Não tem TAF, tem redação e tem prova de títulos, tá? Então vamos lá. Vale tudo Degase Rio de Janeiro. Quais são essas características da redação Degase, tá bom? O texto ele é dissertativo argumentativo, então é aquele tipo textual comum de redação. A peculiaridade do Degase, que eu acho bem interessante, é que a redação ela será composta de 2 temas, dos quais o candidato escolherá apenas um. Então, essa é uma peculiaridade, isso não é comum nos concursos públicos, tá? E, de novo, tem uma aula aqui no canal em que eu te ensino a escolher o melhor tema. Até porque saber escolher o tema aqui faz toda a diferença. Porque aí você pode escolher um tema que vai fazer com que você produza uma redação de forma mais rápida e com as melhores técnicas e os melhores desdobramentos no parágrafo de desenvolvimento. Tá? Então pode ser que você escolha um tema aí e no meio do caminho você perceba que não seria a melhor escolha. Escolha. E aí já foi. E aí não tem jeito de voltar, não, gente. É muito complicado. Até porque a gestão do tempo é uma das características aí do bom concurseiro, né? Do futuro aprovado. E aí você tem também, né, igual eu falei, as oportunidades para médio e técnico e superior, e você tem um número de linhas diferenciado. Para médio e técnico, entre 20 e 30 linhas, e para o superior, entre 30 e 40 linhas. Essa aula, esse nosso momento, o objetivo aqui é falar tanto para médio e técnico, quanto para superior. Lembrando que eu tenho aqui o acréscimo de 10 linhas e a minha redação para superior ela pode girar em torno de 35 linhas. Então, a redação que nós veremos aqui, toda a discussão estrutural, técnica, ela vale tanto para um quanto para outro. O que vai diferenciar o tamanho da sua redação, geralmente, é o aumento, desdobramento do parágrafo de desenvolvimento. Tá? Mas os aspectos formais, gerais, eles são os mesmos. Então, se você está aqui, vai fazer médio técnico ou superior, fique. Que essa aula ela vai atender a esses 3 públicos aí.
tá? Então, a aula completa, a gente tem certeza que vocês vão gostar bastante. Aí eu tenho uma grade de correção, né? Eu tenho os critérios de correção que o IDECAM propõe pra gente aí. Eu vou até ampliar para que vocês consigam ver maior, tá? Eu achei interessante, sabe o quê? Porque essa grade de correção, ela é bem detalhada. Existem grades de correção que vêm um pouco mais sucintas. Por exemplo, tem grade de correção que só coloca assim, domínio da norma culta, por exemplo, igual tá aqui, ó. Só coloca isso, domínio da norma culta. E aí esses aspectos, né, que nós sabemos que são os aspectos relacionados ao domínio da norma culta, eles não aparecem. E aqui eles já aparecem de forma clara. Isso é muito bom, especialmente para o concurseiro. Quando você vai entrar com recurso, o professor que for entrar com recurso para você, ele ter acesso a esses critérios de correção, a essa tabela, ajuda muito. Até na hora de descrever aí um desvio ou não, tá? Da sua redação. Então, você tem o domínio da norma culta, serão descontados aí 25 décimos por erro, e aí tem pontuação, acentuação e ortografia, concordância verbal e nominal, regência verbal e nominal, colocação pronominal, estrutura sintática de orações e períodos, elementos coesivos, estão bem descrito. Muito bacana, eu gostei muito desse quadro com os critérios de correção. Aí você tem os aspectos textuais. Respeito à estrutura da tipologia textual solicitada, sequência lógica e de organização do pensamento, introdução, desenvolvimento e conclusão, uso adequado de conectivos e elementos anafóricos, que são as retomadas que você faz ao longo do seu texto, os elementos anafóricos, observância da estrutura sintático-semântica dos períodos, coerência e coesão textual. E você tem a parte técnica, né, que é a compreensão da proposta de redação, habilidade argumentativa, atualização, originalidade e relevância das informações, progressão temática, conhecimento do tema, cobertura dos tópicos apresentados, domínio e interrelação entre os conceitos centrais do tema proposto. Nós vamos falar muito sobre isso aqui. Capacidade de análise e senso crítico em relação ao tema proposto. Agora, quando você vem para a pontuação total, você percebe, ó, os aspectos formais, eles têm um valor de 15 pontos. E a somatória dos aspectos textuais e técnicos, também o valor de 15 pontos, né? Então, o IDECAM, os aspectos macro e micro da redação tem praticamente o mesmo peso, tá? Então é importante que o seu estudo ele esteja focado tanto nos aspectos macro quanto nos aspectos micro. Então toma muito cuidado com isso. Não é só pensar em estrutura, mas também pensar na correção gramatical, tá? Da sua redação. Como o objetivo aqui é aula de redação, nós vamos trabalhar os aspectos estruturais, temáticos, técnicos, ok? E aí é interessante você aprofundar esses aspectos de escrita, não ignore. Eu recebi uma mensagem recente de um estudante me questionando, colocando, né, fazendo a observação de que aspectos de escrita ele contemplaria o número menor de erros em uma redação. E eu falei, não, muito pelo contrário. Se vocês observarem os estudantes que tiram aí 80%, 90% da nota, geralmente os aspectos, a nota que é descontada, geralmente ela está relacionada aos aspectos gramaticais. Então, toma muito cuidado. Vamos falar da estrutura? Ótimo, mas também tome cuidado aí com os aspectos gramaticais. Existe, gente, uma correlação. Se você conhece bem a estrutura, se você entende que os períodos devem ser curtos, se você entende o uso dos conectivos básicos, isso tudo contribui para que a correção formal, os aspectos formais da sua redação também fluam melhor, mesmo que você não consiga, de forma, como eu posso dizer, mais racional, dar nome àquelas técnicas, aqueles aspectos gramaticais, você tem ali uma gramática internalizada que te ajuda a produzir textos muito bons,
sabe? Aquela pessoa que sabe onde tem uma crase, como é feita uma concordância, e muitas vezes está relacionada à gramática internalizada dessa pessoa. Ela até fala, né? Eu não sei explicar, mas eu sei que é assim. E nós temos aí essa gramática internalizada. Até porque nós estudamos a vida inteira esse português padrão. Embora a gente não fale o português padrão, nós estudamos. Mas o que eu sempre ressalto com os estudantes, toma muito cuidado. Tá? Não deixa de estudar os aspectos também gramaticais da sua redação. Lembrando que essa aula ela vai te ajudar a produzir textos mais bem escritos, também considerando os aspectos gramaticais. Olha que maravilha, gente. Muita coisa até aqui. Alguns minutos de aula e nós já estamos aí compartilhando muito conhecimento com vocês, tá? E aí eu acho que já vale o seu like, já vale ali aquele comentário, aquele carinho especial com o nosso trabalho que é feito aqui com muito amor e muita dedicação a vocês, tá bom? Muito obrigada, galera. Vamos lá, então? Continuando aí, tá? Próximo slide, vou compartilhar com vocês. Eu trouxe aqui uma prova do IDECAM, prova de redação do IDECAM, para que você veja como que o IDECAM cobra redação nas provas, tá ok? Eu coloquei aqui a prova do concurso público do município de Santo Antônio de Pádua, Rio de Janeiro. Esse cargo aqui é o cargo de guarda municipal, tá? E aí eu quero mostrar para vocês como que o IDECAM trouxe essa proposta de redação, tá? Ele trouxe o texto 1, organizados por sindicatos. Mais de 100 mil protestam em 150 cidades. Então, ele trouxe o texto 1, falando sobre protestos a partir da organização feita por sindicatos. Então, não vou fazer a leitura do texto com vocês, caso você tenha curiosidade, posteriormente você volta, tá bom? E aí, ele trouxe aqui o texto 2, manifestação, sim. Vandalismo, não. Então, ele trouxe um segundo texto e trouxe um texto 3, que é um gráfico, tá? E aí que fala quantas pessoas foram às ruas. G1 passou a fazer a estimativa do número de manifestantes a partir de 17 de junho. Então ele traz um gráfico. É interessante você pensar, os alunos sempre questionam, né? Thalita, a banca, ela traz proposta de redação? Ou ela só vai jogar para mim o tema, ou só um textinho motivador? Aqui você percebe que o IDECAM, ele tem como característica trazer textos motivadores para a sua proposta de redação. Quando você volta, eu vou voltar com vocês aqui, olha só. Quando você volta na grade de correção, lá embaixo ela fala assim... Só um minutinho. Organização do pensamento, uso adequado de conectivos, compreensão da proposta. Galera, olha aqui. A parte técnica, critério de correção, parte técnica, compreensão da proposta é o primeiro critério de correção da parte técnica. Então, ela está falando para você que haverá uma proposta de redação, tá? Então, existirão ali textos motivadores para você se inspirar, tá ok? O que você faz com texto motivador, gente? Texto motivador não pode ser copiado. Aí, como que é feita essa avaliação de uso de texto motivador? Isso está no edital. Existem bancas que zeram a redação caso haja cópia literal de texto motivador. E existem bancas que apenas anulam aquelas linhas em que houve a cópia do texto motivador. Então, toma muito cuidado, não faça cópia, tá ok? Você será penalizado independente de qualquer coisa. Texto motivador, a gente usa para nos ajudar, nos inspirar na redação. Por exemplo, eu tenho uma redação que fala sobre violência nas escolas, tá? E aí no texto motivador fala que a ausência de segurança dentro das escolas, ela contribui para o aumento da violência nesses espaços educacionais. Isso fala no texto motivador. Eu posso pegar esse texto, né, essa notícia, alguma coisa nesse sentido, e colocar que a ausência de investimento por parte do governo contribui para o aumento dessa violência nas escolas. Eu não estou dizendo que é porque não tem
a segurança lá dentro, mas eu estou dizendo que não há investimentos. E aí eu posso trazer, exemplificar de outra forma. Por exemplo, falar que não tem um circuito interno de câmeras adequado, tá? Eu posso falar, por exemplo, que a entrada nas escolas, ela é facilitada, né? Nas escolas públicas, especialmente. Você não tem uma catraca. Então, a entrada ela é muito facilitada. Perceba, eu utilizo o texto motivador em prol da minha redação. Por isso que chama texto motivador. É para te motivar, é para te inspirar a escrever aquele texto. Texto motivador não deve ser copiado, mas ele pode ser uma inspiração na hora da sua escrita. Eu gosto muito quando a banca ela exagera em texto motivador. Então, o que eu proponho aqui para o IDECAM, na perspectiva do DEGASE Rio de Janeiro, você tem que escolher entre dois temas de redação. Então, eu acredito que o IDECAM vai trazer 2 propostas de redação, com 2 temas diferentes, tá? E aí me perguntam também muito assim, Thalita, você acredita que serão eixos temáticos diferentes? Sim, eu acredito que se os temas eles não forem pertinentes ao cargo, eles serão de eixos temáticos diferentes. Por exemplo, traz um tema sobre educação e um tema sobre o eixo temático saúde. Tá ok? Então, eu não acredito que a banca vá trazer do mesmo eixo temático. Eu não vejo muito sentido nisso, tá? Eu acredito que ela te dá a possibilidade de escolha, até para que você escolha um eixo temático com o qual você saiba trabalhar melhor, tá? E aí, vamos lá. Aí ela trouxe 3 textos motivadores aqui e ela trouxe um tema de redação. Vivemos em um país democrático, portanto, reivindicações e protestos são garantidos pela Constituição. Porém, existem aqueles que preferem substituir o diálogo racional por vandalismo e violência. Com base nos textos motivadores, produza um texto dissertativo argumentativo em que seja apresentado seu ponto de vista acerca das recentes manifestações ocorridas em nosso país, indicando ainda seu posicionamento numa situação real, enquanto agente responsável para manter a segurança da comunidade, mediando conflitos e respeitando os direitos fundamentais do cidadão. Então vamos lá. Ela começa em que seja apresentado seu ponto de vista acerca das recentes manifestações até aqui, ó. Então, ela pede para falar sobre as manifestações que estão ocorrendo aí e a sua postura diante disso, né? Lembrando que essa daqui é uma prova para a Guarda Municipal, tá? Então, quando você vê essa proposta de tema, você pensa o quê? Eu tenho aqui um tema pertinente ao cargo, tá? E aí, uma observação. DEGASE Rio de Janeiro. A prova de vocês não fala que o tema será pertinente ao cargo, tá ok? Então, fica essa observação para vocês. Então, trabalhe e pense em temas diversos, em eixos temáticos diversos. Eu vou conversar um pouquinho mais com vocês sobre eixos temáticos. Não fica limitado a temas que se correlacionam à sua área de atuação, área futura de atuação. Tá bom? Então, toma muito, muito, muito cuidado em relação a isso aí, tá? Vamos continuar, então? Escolha um tema de redação. O IDECAM, ele já cobrou esses 2 temas aqui, tá? Tema 1, violência urbana, o enfrentamento de um problema social. E o tema 2, ciência e os limites do corpo humano. Tá ok? E você tem que tomar cuidado, porque ele já trouxe, por exemplo, esse violência urbana, o enfrentamento de um problema social para um cargo de professor, tá? Então, perceba, ele não tem essa obrigação de pensar um tema que vá contemplar a sua área de atuação, tá? Então, toma cuidado com isso daí. De novo, Thalita, como que eu vou escolher o melhor tema? Tem uma aula aqui
Degasse, Rio de Janeiro, dica que pode garantir a sua aprovação. Se eu não me engano, é esse o nome. Está aqui no canal do Vale Concursos, em que eu te ensino a escolher uma técnica simples, gente, rápida, em que eu te ensino a escolher o melhor tema de redação. Tá? Então, cuidado, gente, é uma característica muito peculiar do Degasse. Você não pode ignorar esse cenário de prova, tá? Tanto é que nesse vídeo, nessa aula, eu falo com vocês sobre criar cenário de prova. O que é isso? É, em alguns momentos, você fazer simulados em que você tem ali duas propostas de redação e que você, dentro do tempo de 1h20, 1h30, que é o máximo estourando que você tem que gastar com redação. Senão, você prejudica a resolução da prova objetiva, decidir escolher o tema e ainda escrever a sua redação completa. Tá? Então, toma cuidado, gente. Eu sempre falo, criar cenário real de prova. Quando os meninos terminam de fazer a prova, muitos, inclusive até alunos que são aprovados, eles falam, Thalita, a minha maior dificuldade foi a gestão do tempo. Né? E eu sempre falo com os meninos, questão objetiva você ainda consegue até chutar, né? Você vai preencher a bolinha. Redação, você não chuta não, gente. Redação, você tá tenso, nervoso. A redação, de forma consciente e relativamente tranquila, é difícil de fazer. Imagina nervoso e ansioso, a gente não sai nada. Então, eu peço vocês aí para ter esse cuidado em relação a esse cenário do Degasse Rio de Janeiro. Vou bater nessa tecla. Criar cenário real de prova, tá bom? Então, vamos continuar aqui. Vou falar um pouquinho com vocês sobre a estrutura geral de redação. E aqui eu deixo para vocês um quadro com essa estrutura que é recomendada para a redação de vocês. Vão dando uma lidinha que eu vou tomar uma água aqui, tá? Vamos lá, galera. Essa daqui, então, é a estrutura geral de redação. De novo, eu estou contemplando tanto quem vai fazer médio e técnico, quanto quem vai fazer superior. O que a gente trabalha é o desdobramento do parágrafo de desenvolvimento. O que a gente trabalha é isso, desdobramento do parágrafo de desenvolvimento, tá? Então, vamos lá. Parágrafo de introdução. O que eu tenho nesse parágrafo? Eu tenho o uso do repertório sociocultural. Eu tenho o tema tese, que é o tema seguido de opinião. E eu tenho os dois argumentos. Tá ok? Eu vou entrar, detalhar isso daqui para vocês em uma redação real, tá? Perfil e decam. Tá ok? Então, eu tenho o repertório, eu tenho a exposição do tema tese. Repertório sociocultural é o seu conhecimento de mundo sobre o tema. A banca espera que você comece a sua redação com algum repertório. Que você consiga associar de forma rápida e prática um repertório sobre aquele tema. Ou, no máximo, sobre o eixo temático. Nós vamos falar sobre isso. O tema tese, eles são aqui o tema que a banca traz para você seguido de opinião, tá ok? E os dois argumentos. Por que são dois argumentos? Porque cada argumento para um parágrafo de desenvolvimento. Cada argumento para o desenvolvimento. Ok? Por isso que são dois. São quantos parágrafos de desenvolvimento? 2. Portanto, eu tenho 2 argumentos. Os argumentos, eles são os nossos tópicos frasais, né? Aquela ideia central do parágrafo que eu vou desenvolver para defender meu ponto de vista, que eu ressaltei no parágrafo de introdução. Então, parágrafo de desenvolvimento. São 2 parágrafos. Por que eu trouxe uma estrutura só? Porque o parágrafo de desenvolvimento, ele tem a mesma estrutura, tá? Então, por isso que eu trouxe uma estrutura só. Você tem a exposição do argumento, você tem a exposição do repertório sociocultural, você tem uma reflexão, que é um comentário desses 2 elementos, e depois você fecha o seu parágrafo, tá? Então, a ideia, né, básica do parágrafo de desenvolvimento é essa. Aí eu faço com vocês algumas observações. Gente, eu tô colocando aqui para vocês
assim, o máximo de informação que vem à minha cabeça e de dúvidas que geralmente os estudantes, eles colocam para que vocês tenham, né, na hora que estiverem assistindo essa aula, o máximo de informação possível para ajudá-los nessa produção textual. Até porque a prova está aí, né, gente? A prova está chegando, está bem próxima, né? Me perguntam assim, Thalita, a ordem, ela tem que ser essa? Não precisa ser essa. Isso daqui, gente, não é fixo. Mas em que eu me baseio para passar isso para vocês? Eu sou professora de redação há mais de 20 anos. Eu trabalho com concursos públicos há mais de 15 anos. Eu sou professora efetiva aqui no estado de Minas Gerais. Eu fui concurseira por 10 anos, sendo aprovada em 5 concursos, 4 deles em primeiro lugar. Eu estudei e estudo e estudarei muita redação perfil nota máxima. E aí eu falo para vocês que eu vou desde Enem, vestibulares, até concurso público. Então a estrutura que esses estudantes nota máxima trazem é essa estrutura que está aqui. É essa estrutura do tópico frasal, que é o argumento, o repertório para embasar o tópico frasal, a reflexão e o fechamento. Mas aí tem estudantes que falam comigo assim, Thalita, mas eu já vi redação nota máxima que começa com um repertório sociocultural, que começa com um filósofo, um sociólogo. Gente, eu já vi também redação nota máxima, assim. Mas esse é o perfil mais recorrente em provas, gente? Não, não é. Inclusive minimamente recorrente. Até porque quando você pega a teoria por trás da escrita de um parágrafo, o que vem primeiro? O tópico frasal. É o tópico frasal que vem no topo do parágrafo e a partir dele você vai desenvolvendo o seu texto. É você dizer para o corretor assim, corretor, agora eu vou falar sobre negligência governamental como um fator que contribui para esse problema que foi levantado aqui na introdução. E aí, a partir disso, você fala com o corretor, corretor, não sou eu que estou dizendo isso. Olha só, é Thomas Hobbes. Ele fala que o Estado deve garantir o bem-estar da população. Então, ele já traz para mim o quanto o Estado é pertinente, é importante, é relevante na atuação até a fim de combater os problemas sociais. Então, por isso que a ordem que eu coloco, ela tem uma lógica, tá? Outra coisa que eu vou pontuar para vocês aqui que já me veio à cabeça. Eu li eu assisto muitas aulas de redação, eu também quero aprender enquanto professora para trazer o melhor conteúdo para vocês. E eu assisti a uma aula, eu só vi, estava passando, né, no YouTube, ali algumas aulas, né, geralmente eu pego um tópico para poder assistir e aprender um pouco mais, e eu vi um título de uma aula que era Surpreenda o corretor. Gente, eu não gosto da palavra surpreenda. Corretor não quer ser surpreendido. Corretor quer ser encantado. Então, o que o corretor quer é isso aqui. Ele já trouxe para você que o seu tipo textual é dissertativo argumentativo. Entenda, ele já te deu a estrutura básica. Então, ele não quer surpresa, ele quer encantamento. O que é encantamento? É você trazer para ele repertório sociocultural produtivo e pertinente, é você conseguir trazer para ele uma reflexão, um desdobramento do argumento que seja real, que seja um cenário real, brasileiro. É isso que encanta o corretor. Agora, surpreender, eu vou brincar aqui, eu vou fazer 3 parágrafos, não é isso que o corretor espera. Também não posso dizer que não existem redações que tiraram boas notas assim. Só que não é a estrutura recomendada, tá ok? Então, por isso que eu sempre toco nessa tecla. Eu estudo redações perfil nota máxima e é por isso que eu entrego isso daqui para vocês. E depois você me conta aqui nos comentários como que foi. Mas por enquanto, se você está gostando muito dessa aula, eu já te convido a dar esse like, a se inscrever no canal, né, ativar o sininho, porque a gente tem aulas diariamente aqui no canal e aulas incríveis assim, com bastante conteúdo, com muitos conteúdos que vão te ajudar no seu processo de aprovação. Tá? Então, assim, é muito, muito importante esse retorno de vocês, até para a gente saber o quanto nós temos contribuído para o seu aprendizado,
tá? Então, já deixo meu muito obrigada aí pelo carinho de vocês. Eu tenho recebido muito carinho aí nas aulas que eu tenho feito e isso nos motiva. Sabemos o quanto é desafiador a profissão de professor e ler bons comentários é muito bom. As críticas também, pertinentes também são super válidas. Ensinam bastante para mim, tá? Me ensinam bastante. Vamos continuar. Parágrafo de conclusão, lembrando que mais à frente nós temos um modelo de redação perfil nota máxima, e que eu vou te explicar isso aqui detalhadamente. Conclusão. A conclusão vai ser um parágrafo. Você tem a retomada da tese, você retoma a sua opinião sobre o tema, você tem uma possível solução que você vai colocar ali, e você tem um fechamento. Tá ok? Você encerra, você fecha a sua redação. Então tá aí a estrutura geral que eu recomendo para vocês. Faça o seu print para você ter essa estrutura e produzir as suas redações a partir dela. Eu tenho certeza que vai ajudar bastante, tá? Vamos continuar. Partiu aí. Redação perfil nota máxima, galera. Eu fiz uma redação para vocês com aquele primeiro tema, né? Aqueles temas de escolha. Eu escolhi o primeiro tema. E aí, eu fiz uma redação para vocês aqui a partir daquele tema. Se você for olhar a minha aula lá que eu falo de escolha do tema, você vai ver que um dos critérios é qual desses temas você consegue começar a escrever sua redação agora, a partir de qual desses temas? E esse seria um tema que eu conseguiria começar a minha escrita imediatamente, até porque no concurso a gente tem que lembrar que a gente não tem tempo a perder, né? Não tem de jeito nenhum. E aí eu escolhi esse tema, violência urbana, o enfrentamento de um problema social. Aí eu coloquei a redação num todo para vocês, mas depois eu dividi a redação em duas partes para eu poder ir escrevendo as técnicas de redação abaixo. Tá ok? Então, eu quis mostrar para vocês como que ela ficou num todo, tá? Eu vou até fazer um zoom, colocar na tela cheia aqui para vocês verem como que ela ficou no todo. Aqui eu estou contemplando aquele perfil de estrutura, né? Sobre o qual eu acabei de falar. E aí a gente tem um parágrafo para introdução, 2 parágrafos para desenvolvimento e um parágrafo para conclusão. Essa redação aqui, galera, ela é uma redação que uma letra média, ela daria aí umas 35 linhas, 34 linhas, 35 linhas. Existem estudantes que conseguem fazer uma redação assim, com uma letra bem pequena, até 30 linhas, tá? E aí eu vou até mostrar para vocês depois, durante, né, as observações que eu vou fazer, eu vou te mostrar como que você... Foi até uma dúvida que eu recebi de um estudante recente no YouTube sobre o tamanho da redação, né? Que seria tirar a parte do fechamento do parágrafo de desenvolvimento. Eu gostaria que você conseguisse praticar essa estrutura dentro de 30 linhas, para quem vai ser médio e técnico, e dentro de 35, 38, 40 linhas, para quem vai fazer o de superior. Mas, Thalita, eu sou médio técnico e eu não consegui, né? O que eu poderia reduzir aí? E aí eu vou trazer para vocês essa possibilidade também. Tá? Então, vamos lá. Essa é a primeira parte da redação. Parágrafo de introdução e parágrafo de desenvolvimento. Redação, perfil, nota máxima. De novo, esse tema já foi um tema trazido pela banca IDECAM. Tema, violência urbana, o enfrentamento de um problema social. Vamos para a introdução. Conforme Thomas Hobbes, em Leviatã, cabe ao Estado garantir a ordem social e proteger seus cidadãos. Contudo, a violência urbana no Brasil mostra que esse papel não é plenamente cumprido. Nesse contexto, a precariedade das políticas públicas de segurança e as desigualdades socioeconômicas surgem como fatores determinantes para a perpetuação desse problema social. Então vamos lá? Parágrafo de introdução. Eu vou destacar os elementos macro com vocês e depois eu vou passar para os elementos micro, entregando para vocês as técnicas de escolha de repertório e tal, tá ok? Então vamos lá. Essa primeira parte, galera, ela é a parte chamada de repertório. É o seu repertório sociocultural.
é o seu conhecimento de mundo sobre o tema da redação. Lembrando que o tema está aqui. Como que eu escolho repertório para introdução, Thalita? Eu tenho muita dificuldade, então eu vou te ajudar. Você vai pegar o tema violência urbana, o enfrentamento de um problema social. Bom, aí você pensa assim, violência urbana, Thalita, primeira coisa, o repertório da introdução, ele dialoga com o tema. Você sabe alguma coisa sobre violência urbana? Ô, Thalita, violência urbana não me vem nada à cabeça. Nada, nada, nada. Nada relacionado à violência urbana? Não, não vem. Agora, violência urbana, você concorda que é um problema social? Você tem alguma coisa relacionada a problema social, que seria o meu eixo temático aqui, o problema social, violência? Ah, Thalita, eu tenho. Eu tenho o oposto disso, que é a garantia da ordem social pelo Estado. Eu tenho o oposto. Então, o que eu faço? Primeiro, eu escolho um repertório que dialoga com o tema. Depois eu posso escolher um repertório que dialoga com o eixo temático, ou seja, com os aspectos relacionados à ideia mais macro da minha redação. Violência urbana, meu tema. Eixo temático poderia ser violência, mas também poderia ser problema social. Thalita, eu tenho um repertório relacionado aos aspectos sociais, dialogando com a garantia do bem-estar pelo Estado. Eu poderia utilizar esse repertório? Sim, eu estou dialogando com essa questão da falta de problema social. Então, eu peguei uma ideia mais macro do tema, tá ok? Então, vamos lá? Repertório de introdução. Vamos lá, repertório de introdução. Eu vou colocar as técnicas aqui, porque eu acho que vai ficar mais fácil para você printar depois, tá? Repertório de introdução. Vamos lá. Primeiro, dialoga com o tema. Com o tema. Segundo, dialoga com o eixo temático. Eu estou falando de um problema social e eu trouxe aqui o contrário disso, né? Que seria a garantia dessa ordem social. Então, eu estou relacionando o meu repertório a um aspecto mais macro do que micro, que seria a violência urbana, tá? Pode ser, Thalita, eu posso fazer isso? Pode. Quando você tem essas duas possibilidades, dialogar com o tema e dialogar com o eixo temático, você amplia as possibilidades de repertório e isso ajuda bastante. Eu vou dar um outro exemplo aqui. Eu tenho algum repertório sobre violência urbana? Não. Geralmente, gente, você tem um repertório para o tema. É difícil, porque o tema ele é muito específico, tá? Tema de redação para concurso é muito específico. Mas geralmente você consegue um tema de redação para o eixo temático. Isso ajuda bastante para o eixo temático. Eu poderia, por exemplo, violência, colocar violência aqui como um outro eixo temático e possibilidade de repertório aí, tá? Aí tem uma frase do Dalai Lama, violência é sinal de fraqueza. Eu poderia utilizar aqui como repertório também. Tá ok? Então vamos lá, galera. Agora eu vou falar sobre depois da escolha do repertório, eu vou falar sobre o tema tese, tá? Deixa eu marcar o tema tese com vocês. Tema tese. Aqui, daqui até aqui, ó. Tema tese. Pouco espaço. Tema tese, tá? Esse daqui é o tema tese. Contudo, a violência urbana no Brasil mostra que esse papel não é plenamente cumprido.
Então, vamos lá. No tema tese, você traz os elementos do tema. O importante é você trazer todos os elementos. Mas aqui eu não consegui, perceba, eu não consegui encaixar a ideia do problema social. Mas você vai perceber que quando eu coloquei os dois argumentos, eu coloquei a expressão problema social. Tá bom? Então vamos lá. Tema tese. Vamos lá. Tema tese. Todos os elementos do tema. Todos os elementos do tema. Tá? Então, tema tese, colocar todos os elementos do tema. O que são os elementos do tema? As palavras-chave do tema. Eu vou circular aqui para vocês terem uma noção do que seria. Violência urbana, enfrentamento e problema social. Então, essas são as palavras-chave do tema. É importante que você tenha atenção a isso. E não só no parágrafo de introdução. Em todos os parágrafos, você tem que lembrar que o seu tema é esse e que é isso que deve ser abordado, para você não correr o risco de tangenciar a sua redação, tá? Ou seja, de pegar uma abordagem mais pelos cantos aí e pelas beiradas, e aí você perder nota por causa disso. Todos os elementos do tema. Então, vamos continuar? Nesse contexto, a precariedade das políticas públicas de segurança e as desigualdades socioeconômicas surgem como fatores determinantes para a perpetuação desse problema social. Então, coloquei o elemento problema social aí. Vamos lá? Agora eu vou marcar os dois argumentos. Aqui eu tenho a exposição dos dois argumentos, tá? Dois argumentos. Qual que é o argumento 1? Precariedade das políticas públicas de segurança. Argumento 2, as desigualdades socioeconômicas. É o segundo argumento. Primeiro argumento, primeiro desenvolvimento. Segundo argumento, segundo desenvolvimento. Isso se encaixa em projeto de texto, organização do seu texto. Então, você tem que colocar na mesma ordem. Tá? Então, fechamos aí os dois argumentos. Agora, vamos para o parágrafo de desenvolvimento. Ok? Vou fazer uma linha aqui. Em primeiro lugar, a ausência de políticas públicas eficazes contribui para a expansão da criminalidade. Esse daqui é a exposição do argumento 1, tá? Vamos lá. Argumento 1. Ah, Thalita, eu vou colocar o argumento 1 de novo aqui no início do meu parágrafo? Sim, você vai colocar o argumento 1 de novo aí no início do seu parágrafo, tá bom? Lembrando que ele é o tópico frasal, tá? Depois, dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública 2022 apontam que o país registrou mais de 40 mil homicídios em apenas um ano, o que evidencia a gravidade da questão. Esse daqui é o meu repertório sociocultural, tá? Agora eu vou te ensinar uma técnica de repertório para desenvolvimento, galera. Ó, marca aqui comigo, ó, repertório sociocultural. Repertório. Presta atenção no que eu vou falar com vocês aqui. Repertório de introdução dialoga com o tema. Repertório de desenvolvimento dialoga com o argumento. Você está corroborando o seu argumento. Tá ok? Então vamos lá. Repertório de desenvolvimento. Então vamos lá. Dialoga com o argumento. Olha quantas dicas eu estou passando aqui, gente, não dá nem para contar. Dialoga com o argumento. Depois eu vou dar um tempinho para vocês darem um print, tá? Nessa tela aqui, para vocês terem as técnicas aí mais fáceis para vocês, tá? Repertório de desenvolvimento dialoga com o argumento.
Eu coloquei que a ausência de políticas públicas eficazes contribui para o aumento da criminalidade. Então, o meu repertório fala que em 2022 o país registrou mais de 40 mil homicídios. Ou seja, eu estou reforçando que realmente nós temos um alto índice de criminalidade. Essa realidade demonstra que a carência de investimentos em policiamento comunitário e em infraestrutura urbana fragiliza a proteção coletiva. Dessa forma, a omissão estatal expõe a população e gera um cenário de medo constante. Então, a segunda parte é a minha reflexão, tá? Deixa eu só pegar aqui a canetinha, que eu vou marcar reflexão. Reflexão. Aqui, ó, reflexão. Aqui, escrever aqui em cima. Reflexão. Opa. Tem uma dica básica para a reflexão, que é você escrever as consequências do argumento. Eu estou falando que a ausência de políticas públicas, ela contribui para o aumento da violência urbana. E aí eu coloco um pouquinho de consequências. Essa realidade demonstra que a carência de investimentos em policiamento comunitário e em infraestrutura urbana fragiliza a proteção coletiva. Qual que é a consequência? Fragilizar a proteção coletiva, tá? Então, vamos colocar uma técnica aqui para reflexão? Colocar as consequências, reflexão. Escreva as consequências do argumento. Lembrando que é as consequências para a população, tá? Escreva as consequências do argumento. Então, tá aí. Falamos da parágrafo de reflexão, e aí eu vou colocar o fechamento agora, né? Eu estou encerrando. Você vai perceber aqui que o fechamento também é um pouquinho de consequência, né? Mas eu só quero trazer para você a ideia de que você tem que encerrar seu parágrafo. Não pode ficar aquela coisa muito aberta, né? Então, vou fazer um encerramento aqui. Aí eu vou colocar aqui fechamento, ok? Fechamento. Então, você tem que encerrar o seu parágrafo. Esse daqui é o seu fechamento. Deixa eu ver se tem mais alguma observação para poder passar para vocês sobre o parágrafo de desenvolvimento. Tá bom? Tá. Então, fechou aqui. Tá ok? E aí, eu quero passar para vocês uma outra técnica, que é a técnica para abordagem completa do tema, a partir do tema. Você destacar o problema social e as vítimas, tá ok? E aí eu quero colocar para vocês aqui. Só colocar aqui embaixo, ó. Responda a 2 perguntas. Eu devia ter feito isso antes, me desculpem, vou fazer isso com vocês agora. 2 perguntas antes de começar o texto. Quais são as perguntinhas? Qual que é o problema? E quais são as vítimas? Qual que é o problema e quais são as vítimas? Quando você pega violência urbana e o enfrentamento de um problema social, qual que é o problema que eu tenho aqui? Violência urbana. A Thalita é muito óbvio. Gente, é muito óbvio.
É muito óbvio. Só que quando eu faço isso e eu coloco esses elementos ao lado da minha produção textual, eu consigo focar meu texto. Eu vou dar um exemplo para vocês que eu tive recente. Eu estava falando sobre, eu passei um tema, né, para os meus alunos de polícia penal, que foi sobre saúde mental dos policiais penais. Ok, saúde mental. E aí um dos estudantes fez a redação e falou um pouquinho sobre a superlotação das cadeias como um fator que contribui para o agravamento, para a perda da saúde mental pelo policial. Ok, você pode colocar isso como argumento. No entanto, ele acabou se desviando do foco, que era saúde mental, e o texto acabou sendo desenvolvido a partir de superlotação carcerária. Você entende? Então, quando você pratica essa técnica e coloca do seu lado esses dois elementos, você sabe que todos os parágrafos eles devem perpassar por essa discussão textual. Tá? Então, não ignore as técnicas que eu passo para vocês, porque elas são desenvolvidas a partir dos desvios, das dificuldades, das maiores dificuldades dos meus estudantes. Tá? Então, não crio técnica à toa e não passo para vocês técnica à toa. Eu sei o quanto seu tempo é precioso. Eu não estaria aqui se eu não tivesse certeza disso. Agora, para você lembrar das vítimas, eu vou colocar para você um mnemônico que chama GEPAM, tá? GEPAM, mnemônico que eu criei, chama GEPAM, ó. GEPAM. O que é isso, Thalita? O G são grupos sociais. Grupos sociais. Grupos sociais, gente, entram as pessoas, os grupos específicos. Mulheres, homens, crianças, LGBTQIA+. São esses grupos específicos, tá? Por exemplo, eu teria um tema que fala sobre a persistência da violência contra a mulher no Brasil. Quais seriam as vítimas? Um grupo social, mulher. Tá ok? Mas aqui, eu tô falando de violência urbana, gente. Quem circula pelas cidades? Todo mundo. Então aqui eu vou marcar como vítimas as pessoas de uma forma geral. Brasileiros, cidadãos, tá? Então as pessoas de uma forma geral. Então eu vou marcar aqui que as nossas vítimas são as pessoas. Outras vítimas que existem são animais, tá? Não é o caso de vocês. Não acredito que seja um elemento de tema para vocês, né? Mas nós podemos ter, por exemplo, maus tratos aos animais, né? Então, os animais seriam vítimas. E o outro seria natureza ou meio ambiente, tá bom? Natureza, meio ambiente. Então, uma outra vítima aí, tá? Que pode ser da redação. Hoje, por exemplo, os meninos apresentaram um trabalho na minha turma em que eles falaram sobre o desmatamento, né? E aí nós temos aí sendo afetados, entre outros, né, aspectos da natureza, dentre outros elementos aí, nós temos a natureza, nós temos o meio ambiente, tá? Então essa seria a vítima do problema. Tá ok? Então, olha só, mais uma técnica. Pegou o tema da redação, leu os textos motivadores, porque eles te ajudam também a elencar esses dois momentos aqui. Você vai destacar para mim o problema e as vítimas. E lembrando que todos os seus parágrafos, eles devem perpassar por problema e vítimas. Tá ok? Então, vamos dar continuidade aí. Já fizemos o parágrafo de introdução e fizemos o primeiro parágrafo de desenvolvimento. Eu vou ampliar aqui a tela para vocês fazerem um print aí e terem esse material para consultar na hora do seu estudo, tá? Degase, Rio de Janeiro, concurso aí, batendo a porta, e nós temos que estar preparados e fazer bonito lá na hora da nossa redação. Aqui eu coloquei para vocês os outros dois parágrafos, o segundo desenvolvimento e a conclusão, tá? Então, como eu já falei do parágrafo de desenvolvimento, eu vou tirar apenas os elementos dele aqui com vocês e vou passar para o parágrafo de conclusão. Lembrando que as técnicas do desenvolvimento, elas também serão consideradas para o segundo desenvolvimento. Além disso, as desigualdades sociais intensificam a violência urbana. Aí eu tenho a exposição do argumento, né? Então, vamos lá. Argumento.
Argumento. Galera, muita técnica, muita coisa, muita técnica. Nós vamos aí para quase 1 hora de aula e eu aqui animadíssima, que a gente ainda tem muita coisa aqui. O sociólogo Pierre Bourdieu explica que a ausência de capital econômico e cultural limita as perspectivas de ascensão social, empurrando jovens para contextos de marginalização. Esse daqui é o meu repertório, gente. Lembra comigo? Repertório de desenvolvimento dialoga com o complementarmente argumento. Muito bem. Aqui é repertório. Repertório. Thalita, esse repertório dialoga com o argumento? Sim, dialoga. Meu argumento são desigualdades sociais. Aqui, quando ele fala ausência de capital econômico e cultural, de certa forma, ele está falando sobre desigualdade social. E cita uma autoridade, né? Pierre Bourdieu. Depois, o que eu tenho é a reflexão e depois eu tenho um fechamento, tá? Então, vamos lá. Reflexão. Opa. Vai ficar bom demais aqui. Reflexão. Geralmente a reflexão é a maior parte, tá ok? Por isso que chama reflexão, né? Pensar mesmo, colocar ali vários elementos para que você consiga entregar, né, uma reflexão, né, um pensamento bacana para o corretor aí. E depois eu tenho o meu fechamento, tá? Vou colocar o fechamento, vou colocar aqui, bem bonitinho. Fechamento. Fechamento é curtinho, tá, gente? É uma frasezinha mais de impacto, mais curtinha mesmo. Parágrafo de conclusão. Portanto, é imprescindível que o governo federal, em parceria com os municípios, promova programas de capacitação profissional e acesso à educação de qualidade para jovens em áreas vulneráveis, a fim de reduzir sua inserção na criminalidade. Paralelamente, cabe ao Ministério da Justiça investir em policiamento comunitário, aproximando as forças de segurança da população. Dessa forma, será possível enfrentar a violência urbana e promover uma sociedade mais justa e segura. Então, vamos para o parágrafo de conclusão. Nós temos algumas observações aqui, tá? Conclusão, ok? Vamos lá. Aqui eu não coloquei para vocês no início a retomada da tese, tá? Mas eu quero falar com vocês, estou mostrando para vocês outra possibilidade, mas eu quero falar com vocês como que ficaria essa retomada da tese aí. Portanto, ações concretas são necessárias para combater a violência urbana no Brasil. Então, essa seria uma retomada de tese básica, tá? Ah, Thalita, eu quero fazer sobre violência contra a mulher. Portanto, ações concretas são necessárias para combater a violência contra a mulher no Brasil. Perceba, você pode encaixar aí, inclusive é um modelo, você pode encaixar aí outro qualquer tema. Fica bem legal, né? Agora vamos lá. Depois da nossa retomada da tese, nós fazemos a solução, né? A proposta de intervenção. Os meninos perguntam assim, vamos lá, observa isso. Thalita, e quando um tema ele não é um problema social? O tema, por exemplo, eu trabalhei um tema recente, foi sobre a importância da participação estudantil nas avaliações externas. Então, você não tem um tema que é um problema social necessariamente dito. E aí eu trouxe ali 2 argumentos que trabalhavam a importância da participação estudantil nas avaliações externas. Tá? E aí, o que eu faria no meu parágrafo de conclusão? Já que o tema é positivo, eu vou simplesmente pedir para reforçar ações de incentivo à participação desses estudantes. Então, eu peço para reforçar. Por exemplo, eu sugeriria aí, né, e eu tô falando de fato, nem é numa questão só de redação mesmo, sugeriria, por exemplo, mais campanhas nas mídias, televisiva, virtual, aí eu tô falando de Instagram, TikTok, Facebook, que é onde esses jovens mais ficam, que poderia incentivá-los, né, falar da importância dessa participação nas avaliações externas. Tá? Então, eu colocaria para intensificar essa campanha, tá? Ok? Então, vamos então à nossa conclusão, a proposta de intervenção. Tá, Thalita, eu quero fazer uma proposta de intervenção completinha. Eu quero colocar os elementos básicos. Quais são os elementos básicos da proposta de intervenção?
Elementos básicos. Básicos da proposta. 3 elementos básicos, eles não podem faltar, tá? Se faltar algum desses elementos, a sua proposta fica incompleta. É o agente. Por exemplo, quem? Então, o agente, ele é um elemento básico. Quem que vai fazer? Quem que vai fazer aquela ação ali? Tem que colocar, né, gente? Ai, meu Deus, ficou feio aqui. Espera só um pouquinho. Uai, quem que vai fazer? Se você não colocar o que é impossível eu pensar em uma ação viável. Tá ok? Então, quem? Depois, ação. A ação é o verbo, gente. Criar, fiscalizar, desenvolver. Eu falei com vocês agora, conscientizar, publicar. Vamos lá. E finalidade. Finalidade. Com que finalidade? A fim de combater a violência urbana, a fim de promover a discussão sobre a necessidade da participação séria nas avaliações externas. Você entendeu? Então, é a finalidade. É o para quê. Para quê? Gente, 3 elementos básicos aí, tá? 3 elementos básicos que compõem uma proposta de intervenção completa. Com isso daqui, você já atende, aliás, né? Com isso daqui, você atende às expectativas, lembrando que não é surpreender, é encantar. Você já atende às expectativas do seu corretor e você encanta, tá? O seu corretor. Então, vamos lá. É imprescindível que o governo federal, em parceria com os municípios, promova programas de capacitação profissional e acesso à educação de qualidade para jovens em áreas vulneráveis, a fim de reduzir sua inserção na criminalidade. Deixa eu destacar aqui. Aqui eu tenho duas propostas de intervenção. Eu vou destacar com vocês aqui 2, tá? Aqui é a proposta. É a proposta. E aí eu vou destacar com vocês os elementos, né? Vai ficar bem legal destacar aqui os elementos com vocês, para vocês terem como exemplo, tá? Governo federal em parceria com os municípios. Isso daqui é agente, tá, gente? Agente. Que é o agente. Agora, eu vou colocar aqui para vocês a ação. Promova programas de capacitação profissional e acesso à educação de qualidade para jovens em áreas vulneráveis. Isso tudo aqui é ação, gente. Tá vendo como ela é completinha? Como ela é bem feitinha? Legal, né? A fim de, já é um conectivo que indica finalidade. De novo, ai Jesus, de novo, o corretor ele quer o quê? Ele quer o básico bem feito. Eu quero colocar uma finalidade, coloque conectivo de finalidade. A fim de, para, com o objetivo de, com a finalidade de. E pronto, gente. Não inventa. A produção textual, ela é o arroz com feijão bem feito. Não inventa. Não vai ficar inventando um monte de conectivo, depois usa de forma errada. Aqui é a finalidade. Nossa, tá ficando legal demais isso aqui. Tá? Paralelamente, ou seja, eu estou colocando uma proposta. Outra pergunta que os meninos me fazem. Thalita, eu tenho que colocar 2 propostas? Não. Quando a única proposta que você colocar, ela já contempla os 2 argumentos. Eu falei, por exemplo, da ausência de políticas públicas e falei da desigualdade social. Se eu faço uma solução que contempla os 2, tá ótimo. A primeira solução aqui estaria suficiente. Tá? Mas aí eu coloquei uma outra como exemplo. Paralelamente, cabe ao Ministério da Justiça. O Ministério da Justiça é agente. Gente, olha que bacana, gente. Investir em policiamento comunitário, aproximando as forças de segurança da população. Então, vamos lá. Investir em policiamento comunitário. Isso daqui é ação, tá vendo o verbo muito marcado?
investir, promover, aproximando. Isso aqui é o objetivo. Isso aqui é a finalidade. Aproximar as forças de segurança à população. Finalidade. Lembra que eu coloquei lá na nossa estrutura? Fechamento. E aí eu coloquei um fechamento aqui. Vamos lá, só marcar o fechamento aqui, galera. Daqui até aqui. Fechamento. Fechamento. Então vamos lá. Dessa forma, será possível enfrentar a violência urbana e promover uma sociedade mais justa e segura. De novo, né? Presta atenção. Lembra que eu falei com vocês que em todos os parágrafos você tem que evidenciar esses elementos principais? O problema e as vítimas. Aqui no parágrafo de conclusão eu também faço isso. Você vai ver aqui que eu coloquei, ó, acesso à educação de qualidade para jovens, a fim de reduzir a criminalidade, policiamento comunitário, então eu estou falando aí desses brasileiros, né? Aproximando as forças de segurança da população, tá bom? E aqui no final eu coloquei, dessa forma, será possível enfrentar o quê? A violência urbana. Olha o problema sendo citado aqui de forma clara, tá vendo? Muito legal, gente, as técnicas aqui, elas ajudam muito na produção textual, de verdade, ajudam bastante. E aí, antes da gente continuar, um recadinho do professor Volner para vocês. É rapidinho, gente, daqui a pouquinho eu volto com vocês aqui, tá? Calma aí, vamos continuar já, mas antes eu tenho um recado muito importante para você. Tá gostando dessa aula? Se você estiver gostando, já deixa o seu like aqui, a sua inscrição, isso ajuda bastante. Você sabia que mais de 60% das pessoas que acompanham as nossas aulas gratuitas que não são inscritas? Então não deixa isso passar, é gratuito, você se inscreve e não perde nenhum conteúdo. Olha, aqui na descrição desse vídeo você vai encontrar o link para adquirir o nosso curso preparatório, também você vai encontrar o link para acessar os simulados, quiz gratuito e os nossos grupos de WhatsApp e canal no Telegram. Tudo isso na descrição do vídeo. Se você precisar também falar com um de nossos atendentes ou conhecer mais os nossos produtos, cursos superiores, pós-graduação, o nosso site está aqui na descrição também, tá? E olha, deixa os seus comentários, a gente está sempre respondendo e interagindo com vocês, então é muito importante a sua participação para que a gente possa ver e entender melhor, né, as necessidades de vocês, os conteúdos, as dicas que vocês mais gostam, tá? Também temos apostilas, você pode estar adquirindo, acessando direto no site, ou se você não encontrar, pode chamar o atendimento que nós arrumamos, providenciamos a apostila para você com frete grátis para todo o Brasil. Então é isso aí, bora estudar, eu quero ver você aprovado, tamo junto! Galera, voltei aqui, ficou o recadinho aí para vocês do professor Volner, e aí eu espero tê-los ajudado bastante com essas dicas e técnicas sobre as quais eu falei, tá? Eu quero reforçar só mais um pouquinho, eu fico extremamente preocupada aí, né, com os meus estudantes, e agora nesse nosso projeto Vale Tudo, o objetivo é trazer mesmo o máximo de informação possível aí. Só voltando, Degase, Rio de Janeiro, né, nós temos a redação, vocês terão aí a possibilidade de escolher entre dois temas, pratique a escolha dos dois temas. Tem gente que acha que escolher o tema ajuda, mas eu vou dizer para você, ajuda se você praticar esse perfil de escrita. Então toma cuidado. Tem uma aula aqui no canal que eu passo para vocês algumas dicas de como escolher de forma rápida esse tema de redação e começar a sua produção textual. Passei para vocês aí a estrutura geral da redação, depois eu mostrei um modelo para você conseguir ter como referência e praticar a sua escrita, a sua produção textual. E eu deixo aqui, gente, o meu carinho, o meu muito obrigada por você estar aí há 1 hora assistindo essa aula, ouvindo todo esse conteúdo, espero tê-los ajudado e fica o meu muito obrigada mesmo, até a próxima aula, espero que vocês tenham gostado e que eu possa ajudá-los aí nesse processo até a aprovação, se Deus quiser.